Olá a todos. Hoje venho tirar para vocês a energia desse portal 1212, né? O pessoal sempre me pede, então vamos lá. Eu tirei várias cartinhas e tem muitas mensagens aqui. Tem algumas mensagens que já estavam vindo também para mim desde ontem e que meio que reaparecem aqui de alguma maneira, tá? Então a primeira linha, a primeira coisa que me aparece aqui é que esse portal está sendo um convite para a gente perceber a maratona diária que muita gente está correndo, né? Perceber o cansaço que essa maratona traz, essa necessidade, essa vontade de chegar num objetivo que às vezes a pessoa nem sabe direito o que é, mas é que está constantemente nesse estado de alerta, nesse estado de sobrevivência, nesse estado de luta, né? Nesse estado guerreiro impermanente, que é o oposto do que os processos que a transição estão trazendo pede, né? E isso aparece aqui, porque esse mecanismo é um mecanismo que é o que a gente já conhecia, né? Que já vem na nossa sociedade há um tempo, onde eu desejo algo, eu faço tudo e qualquer coisa para alcançar esse algo, né? Então eu me coloco nessa posição de conquistador daquele objetivo que eu tenho, né? E justamente a gente vem aprender que não é isso que se é pedido agora. E esse portal está mostrando muito isso, porque pare e preste atenção o quanto, às vezes você está achando que você está correndo, e no final das contas você está numa gaiola de hamster, dando voltas, sem parar, no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos hábitos, tentando alcançar algo da mesma maneira que você já tentou e que já não conseguiu, né? E isso é exaustivo e isso vai te desmotivando, tá? E aqui vamos diminuir o ritmo, vamos olhar o que está acontecendo em volta da gente, porque se você está a 300 por hora, você não percebe o que está acontecendo, né? Vamos ir muito mais devagar e vamos apreciar a paisagem, né? Porque às vezes, tentando alcançar tanto algo que está lá na frente, sempre lá na frente, a gente perde um monte de coisas lindas que estão acontecendo no aqui e agora com a gente, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é e é engraçado porque eu passei esse recado esses dias, acho que essa semana, ou semana passada, para o meu grupo de almas gêmeas primordiais. Quantas vezes a gente está apegado ao sofrimento, né? O sofrimento é um lugar, e realmente quando a gente acessa as outras vidas, muitas vezes a gente acessa coisas que foram difíceis, né? Talvez porque a gente não precisa ficar acessando tantas vidas que foram simples e fáceis, né? Essas foram simples e fáceis, mas a gente acessa coisas complicadas e que, de uma certa maneira, essa dor, ela dói, mas ela é conhecida. Ela é um lugar quase que confortável. Não, que parece muito contraditório, mas é. E eu percebo, e para mim essa energia vem trazer isso, o quanto, muitas vezes, as pessoas estão confortáveis e agarradas à dor delas, né? Tem até e eu acho que isso é uma coisa que eu já falei em vários áudios, várias tiragens, porque isso é uma coisa que aparece sempre muito, né? Tem uma chargezinha onde tem uma pessoa agarrada a um cacto falando, tá doendo. Alguém fala, então solta esse cactus, né? Mas quantas vezes, em vez de justamente a gente olhar para a paisagem, em vez de a gente olhar, por exemplo, num vínculo de alma, num vínculo de chama gêmea, olhar, nossa, olha o que é aquela pessoa quando eu tô bem com ela, olha a força e o empoderamento que ela me mostrou que existe dentro de mim. Olha esse amor que ela veio me trazer, que ela veio me mostrar, né? Porque ela não trouxe, ela veio mostrar que tem dentro de mim. E olha como, quando eu olhei para aquilo,
aquilo foi maravilhoso, olha como aquilo eu me senti invencível. E a gente começa a acreditar que só com aquela pessoa a gente consegue ter aquilo. E é uma mentira, a gente tem aquilo dentro da gente. Né? As pessoas só acessam o que já tem dentro da gente. Então, todos nós temos isso, mas muitas vezes a gente se agarra à dor. É mais fácil se agarrar à dor porque ela nos mantém no conhecido do que olhar para essa potência toda. Né? E aqui o que as cartas falam é que essa dor, ela é um ponto de partida. Ela não é um lugar para ficar agarrado. Ela vem nos mostrar, vem nos colocar num lugar de desconforto para ser algo inicial, para vir destruturar, né? E esse portal traz essa destruturação também, né? Para avançar cada vez mais, para sair, né? Para sair dessa dor. Para mim, eu tô sentindo muito essa energia de pessoal, agora vamos ver o copo meio cheio, vamos parar de focalizar no que não tá legal e vamos começar a olhar nas coisas maravilhosas que esses processos estão trazendo, né, na nossa abertura de consciência, nas nossas mudanças, tá? E olhar para isso, focalizar nisso, tá? Daí eu perguntei, então, o que esse portal vinha fazer a gente trabalhar, né? Então, tem a questão de ir para a ação de uma maneira muito mais bem feita, e para a ação de uma maneira mais construtiva, né? Às vezes a gente, como eu falei, a gente tá que nem um hamster dando círculos na nossa gaiola, quando na verdade a gente tem que ultrapassar um espaço que nos assusta, pular, né? Dar o salto de fé para algo totalmente diferente da nossa gaiola, né? Então, vem trazer esse impulso, né? Vem pedir para a gente criar essa base. E para a gente ter essa base, a gente tem que se fortalecer. A gente tem que entender o que está nos rodeando, quem nós somos, tá? Vem também falar aqui que às vezes a gente fala, nossa, mas parece que as informações não são claras, né? Os guias não são claros, as sincronicidades não são claras. Será que elas não são claras ou a gente que se recusa a ver aquilo? Né? Às vezes a gente pede um sinal, o sinal está na nossa frente, e fala, não, mas isso não é o sinal. Não, porque eu não quero que seja esse o sinal. Né? Eu quero aquele sinal, eu quero aquela resposta. A gente fala, mas por que a resposta não vem? Porque talvez não seja a sua resposta. Talvez você não queira olhar a resposta que você já sabe que é a resposta. Né? Talvez você não quer escutar o que sua alma está falando, você está agarrado ao que o ego gostaria, porque o ego acha que aquilo que é o certo, o ego acha que aquele caminho é o caminho certo, né? E às vezes a gente fala, não, as respostas não estão vindo, eu não estou entendendo os sinais porque a gente não aceita, né? Tem pessoas, às vezes, estão diante de algo que está esfregando na cara, né? Isso me lembra sempre o exemplo de uma chaminha que eu acompanho e que é uma grande artista. Acho que eu já dei esse exemplo, mas é porque eu acho que é o exemplo mais claro. E várias coisas, vários sinais esfregam na cara dela o quanto ela é artista. E ela se recusa, né? E para ela, e ela fala assim, eu não consigo entender o meu propósito. E tudo esfrega na cara dela isso, mas para ela naquele momento aquela não é uma resposta. E tá tudo bem também, tá? Também vem trazer pra gente a gente perceber as coisas que a gente ainda mantém na nossa vida, mas que são desinteressantes pra gente, que a gente já perdeu o interesse, ou o contrário, coisas que a gente gostava tanto e que a gente acabou esquecendo no meio do caminho, né? Ter essa percepção do que realmente da nossa vida. Pra mim é um convite a olhar com mais tranquilidade, parar, olhar, se permitir, tá? Ter tempo. Aqui dizem também que o foco é o chakra do coração, né? Esse alinhamento, esse dar e esse receber, esse equilíbrio, perceber se na sua vida, no cotidiano, tá tendo equilíbrio nas suas relações, no seu profissional, até nas diferentes áreas da sua vida. O seu dia, ele é dividido de qual maneira? Tem equilíbrio ou não? Seu foco está totalmente para uma área só e as outras estão sendo deixadas ou abandonadas, tá? Então, perceber isso. Olhar e falar assim, eu tô recebendo tudo que eu mereço, eu estou dando tudo que eu recebo,
né? Ou se eu não quero dar tudo que eu recebo, será que eu não teria que parar de receber um pouco aquilo em tal situação? Tá, então realmente se fazer esse questionamento, porque a gente às vezes acha assim, tem gente que fala, não, mas as pessoas espertas recebem. Mas uma hora é cobrado também, tá? Essa energia de dar e receber é realmente algo que é genuíno, tem que ser genuíno, tem que ser equilibrado. E aqui, em relação a relacionamentos, diretamente falando, né, saiu a energia do casamento. E uma coisa que me veio muito forte aqui, não é somente casamento, tá? Pra mim é compromisso, é comprometimento, é relações, tá? Como hoje cada um percebe o relacionamento. Como cada um hoje deseja viver um relacionamento. Às vezes, isso me veio ontem muito forte, a gente, em nome de, esse é um vínculo de alma, essa é minha chama gêmea, esse é meu gêmeo de alma, esse é minha alma gêmea, enfim. A gente aceita coisas, ou a gente quer impor coisas ao outro, mas você é minha chama gêmea, você tem que fazer isso, senão você está desfazendo o contrato. Não. Né? Não é assim. O quanto a gente às vezes se fecha em nome desse vínculo, e quando é totalmente o contrário, esses vínculos vêm nos mostrar essas nossas dependências, esses nossos dramas, essas nossas fugas. Então é importante de vez em quando esquecer que aquela pessoa tem um vínculo tão forte com você e perceber como que está sendo a dinâmica entre essas duas pessoas, né? Se está tendo leveza, se está tendo jogo, se está tendo flerte, se está tendo prazer, ou se não, ou se está numa cobrança constante porque tem um vínculo, porque tem uma coisa a ser vivenciada. Tá? E para mim essa carta do casamento fez isso. Como é um contrato ou é amor? Porque durante muito tempo os relacionamentos eram contratos, né? E sim, a gente tem contratos, mas são contratos de amor. Então, ir para esse amor. E o amor é leveza, é brincadeira, é tudo isso que eu disse. Tá bom, pessoal? Eu desejo um lindo portal a todos, tá? Hoje o portal, a soma dos números dá o número 4, tá? Então, que vem falar de bases, né? Então, é um bom momento aí de construir bases sólidas, de realmente fazer todos esses questionamentos, tá? Sobretudo ligado a tudo que é de não é autocontrole a palavra que eu queria, mas assim, tudo que é ligado a você como indivíduo, tá? E as suas capacidades, tá? Os seus dons. Perceber isso, para criar uma base em relação a isso. A sua base é essa, é você e o seu servir, né? O outro não pode ser a nossa base. Bom, eu desejo então um lindo dia a todos e uma maravilhosa semana. Um grande beijo.